E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Carla aqui do CR Cursos. Eu corrigi a prova de matemática e lógica para vocês. Eu já fiz aqui as contas. Vamos fazer aqui de um jeito bem rapidinho para vocês não perderem muito tempo, né? O que eu achei dessa prova? Eu achei que eles cobraram realmente toda a matemática, né? O pessoal que estudou aqui com a gente aprendeu realmente dessa forma aqui. Então, eles foram bem detalhistas, não fizeram aquela provinha básica que vocês estavam acostumados, né? Então, é por isso que você tem que procurar estudar cada vez mais, nunca saber o básico, sempre saber o conteúdo, como desenvolver a matéria. E foi isso que eu percebi nessa prova aqui. Teve uma questão aqui de matemática que eu acho que dá para, né, dar duplo sentido, né? Mas vamos ver, a gente vai chegar lá. Essa primeira questão aqui, ó, ele fala de um curso de formação, então ele fala que a razão entre sargentos e tenentes é 12. Razão, gente, é fração. Sargento para tenente, 12. Mas ele falou que depois do curso entraram 24 sargentos, então a nova razão passou a ser 16. Então, ó, sargento mais 24 sobre o tenente igual a 16. Então, ó, a razão passou a ser 16. Isso aqui, gente, é conhecido como sistema, né? Então, o que eu fiz aqui? Eu mexi na equação de cima, isolei a primeira letra, né? Que a gente pode fazer isso, isolei o S. Então, multiplicando em cruz, descobri que o S é igual a 12t. Esse S igual a 12t, o valor do S eu substituí na equação de baixo. Então, no lugar do S, tá vendo? Eu coloquei o 12t. E continuei, mais 24, né? O t embaixo, 16 sobre 1. Multipliquei em cruz e achei o valor do t, que é o que ele queria saber, que no caso aí é o tenente. Então, são 6 tenentes. Então, um sistema, né? Primeiro exercício. Esse segundo exercício aqui, ele fala de média ponderada, né? E diz que na primeira nota ele tem essa média, a prova dele vai ter peso 3, e na segunda prova vai ter um peso 7. O candidato tirou 4 pontos na primeira prova e que a média dele foi essa aqui. Toda vez que ele fala de média ponderada, você tem que considerar o peso. Então, vai ser a nota vezes o peso. Então, olha aqui, ó. A média é igual. Então, nota 1 vezes o peso, mais nota 2, que eu não sei qual é, vezes o peso. Dividido, embaixo vai o número total de elementos, que no caso aqui é a soma do peso, que é 10, tá? Aí você desenvolve a equação, né, que dá 12, ó, 7x, multiplica em cruz, 10 vezes esse aqui dá 54, vai resolvendo, e achei o x. O x deu 6. O x é a segunda questão, né? Aí vamos ver o que significa aqui, ó. Isso significa que, comparada à nota da primeira questão, a nota da segunda prova foi. Bom, então essa aqui é a nota da segunda prova. A primeira prova foi 4. Então, se ele tirou 6 na segunda, ele tirou 2 pontos a mais, tá? Então, a resposta aqui para mim é a letra B. Continuando, esse aqui é um exercício bem babaca, né? Eu diria, bem básico mesmo. O que eu tenho que saber? Só tenho que saber montar aqui, né, a estrutura da tabelinha de transformação. Então, eu tenho esse valor em quilômetro quadrado e ele quer em metro quadrado. Então, tá aqui, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, né? O número que tá com a vírgula, ele vai na casinha do quilômetro, então ficou 0, e o 53 vai para a próxima casa. Percebeu que eu coloquei dois números? É porque é quadrado, então cabe 2 em cada casa. E aí você quer trocar a vírgula de lugar, ela tem que ir para a casinha do metro. Então, o que eu fiz? Fui acrescentando zero até chegar lá. Só que tem que ser 2 zeros, né? 2 aqui e 2 aqui. Então, deu esse número aqui, ó, que é a letra D, tá? O de baixo aqui, esse aqui é uma conta bancária, né? Só que ele usou algumas coisas aqui no meio para complicar a cabeça do aluno. Então, vamos ver aqui. A pessoa estava lá com saldo negativo, 280. Então, marquei aqui, ó, menos 280. Daí, ela fez um depósito, X mais X. Porque ela tinha que pagar umas contas e tal. Então, ó, primeiro pagamento, terça parte do valor depositado. Então, menos, que ela vai pagar X sobre 3. E depois vai pagar o cartão de crédito. É 30% do valor depositado. 30% é 30. Deixa eu colocar aqui do lado para vocês. O 30%, ó, é isso aqui, não é? 30%. Então, o que eu fiz, ó, eu cortei aqui e ficou 3 sobre 10. Por que eu não coloquei 0,3, né, como eu dou aula aqui para os alunos? Porque eu percebi que tem fração aqui no meio. Então, vamos deixar tudo em forma de fração. Então, o 30% vai ser 3 sobre 10 da quantia. E no final das contas, acabou ficando com 281 de saldo. Não fiz nada demais, ó, tirei o MMC, que deu 30, dividi pelo de baixo, multipliquei pelo de cima, né? Deu essa equação aqui. Corta a parte de baixo. Daí você vai juntando x, passa número para lá, x para cá, acabou dando 11x igual a 16.830.
Então, o x é 16.830 dividido por 11, né? Que dá esse valor aqui, 1.530, certo? Mas acontece que ele quer saber quanto ele gastou com o cartão de crédito. O cartão de crédito foi 3 sobre 10. Então, é 3 décimos desse valor, né? É só simplificar aqui, ó, corta o zero, dá 153 vezes 3, 459 é o resultado final desse exercício aqui, tá bom? Esse daqui, olha, ele dá os valores lá, né? O que que é esse aqui? Tabela, número de veículos localizados pela polícia, tá bom. Então, você percebe que março aqui, ó, o valor tá, né? Não tem, e aqui o total de março também não tem. Então, o que eu fiz? No lugar aqui do valor, eu coloquei X e aqui é o total. Se você perceber, olha, o que que é aqui, ó. Ah, eu coloquei 3.010. Então, o total, 3.010. Aí embaixo ele pôs 2.810. E o total é 3.010 mais 2.810, que vai dar esse valor aqui. Então, o que eu fiz, ó, eu pensei, bom, se aqui é x, que eu não sei quanto é, então eu peguei esse mais o x vai ser igual ao total. Então, olha aqui, montei uma equação, tá vendo? E embaixo é o quê? O que que vai ser? Embaixo vai ser o total mais esse aqui vai dar o 11.410. Total mais esse, certo? Então, olha aqui, ó, esse pequeno sistema aqui, né? Que no caso aqui, essa letrinha de baixo, ó, já é possível você encontrar, tá vendo? Ó, que foi o que eu fiz aqui. Então, eu peguei 11.000, tirei esse valor e encontrei o total, certo? Se eu encontro o total, o que que eu fiz então aqui? Eu vim aqui em cima, ó, e resolvi o meu x. O meu x vai ser 8.755 menos 5.810. Então, esse é o valor do meu x, ou seja, o mês de março, tá? Aqui embaixo, ó, tava faltando o mês de junho. Também é óbvio, olha. O que que vai ser esse valor aqui? Esse valor é a subtração, porque aqui, ó, esse 14.200 mais o valor que tem em junho vai dar os 17. Então, se você pegar os 17 e tirar os 14, vai dar o mês de junho. Aqui, mês de junho é esse. Daí ele pergunta, e quanto dá, né, março e junho? Tá, somei, beleza, deu 5.746, tá bom? Esse aqui, gente, olha, no meu entendimento, dá duplo sentido, se vocês quiserem brigar, entrar com recurso, porque assim, ó, se eu tenho aqui, o que que eu tenho aqui? Eu tenho um gráfico, certo? A única coisa, pelo que eu posso me basear aqui, é o que eu tô vendo aqui nesse gráfico. Então, ele põe assim, ó, 352 municípios que decretam isolamento social em abril, exatamente 180 não estavam mais em isolamento social em maio, tá? Ele falou exatamente, tá? Pode dar um duplo sentido. Será que eram exatamente aquelas mesmas pessoas? Não eram? Mas eu olhando pelo meu gráfico, que é a única coisa que eu tenho aqui para analisar, eu sei que realmente diminuiu aqui o 180. E que esse 180, que é exatamente o número que eu estou enxergando ali no gráfico, entendeu? Então, poderia ser a resposta? Poderia. Agora, olha de baixo, ó. O número de municípios que decretaram isolamento social em outubro corresponde a menos da metade do número de municípios que decretaram em agosto. Tá, outubro tá 15, agosto 32. Se você pegar 32, metade é 16. Bom, então ele tá com menos da metade. Bom, então esse aqui posso considerar certa também. Agora, ali embaixo, ó, isolamento social em agosto, acrescentou um município, né, e foi decretado isolamento, ó. Eu posso entender também que tá certo aqui. Aqui, olha, o que que eles estão querendo dizer? Não, pode ter sido esses, podem ter sido outros, tá? Mas o aluno aqui no gráfico, a única coisa que eu tenho aqui são os números, tá? Então, eu estou para determinar em relação ao que eu estou enxergando aqui. E o que eu estou enxergando aqui realmente diminuiu 180. Isso quer dizer que esses exatamente 180 que eu estou vendo aqui, essa diminuição, né, não estão mais em isolamento. Então, eu posso brigar por isso daí. Por que não? Né? Não está errado o que eu estou pensando. Ao grupo dos municípios que declararam isolamento social em agosto, então em agosto, ó, tinha 32, mais um município se uniu, né, e decretaram isolamento social em setembro. Tá, então passou a ser 33. Olha, posso considerar que isso aqui também está certo. Então, quer dizer, olha, não sei, né? Aí cada uma organizadora faz o que ela bem entende, né? A prova foi feita por eles, mas está muito mal elaborado, né? Eu posso ter duplo entendimento aqui, posso pensar de duas formas diferentes, tá bom? Esse de baixo aqui. Em um grupo de pessoas, a média aritmética simples das idades dos participantes era de 35. Então, média, 35. Com a saída de dois com a idade de 25 e outro de 37, a média passou a ser. Então, olha só.
A média, gente, a média, o que que é a média? Ó, é o total dividido pelo número de elementos. É sempre assim. Então, a média, ó, a média é igual total dividido pelo número de elementos, que eu coloquei como sendo x. Tá, e daí? A nova média, né, que é 35,8, ela vai ficar como? O total, né, menos o pessoal que entrou aqui, né, e dividido pelo número de elementos, tirando 2. Então, o que eu fiz aqui primeiro, ó? Primeiro, vamos determinar esse total. O total quem é? Multiplica em cruz, ó. O total é 35x. Tá vendo, ó? 35x. Então, como vai ficar a próxima média? Vai ser o total das pessoas menos aquelas pessoas lá que saíram, né? Que é 25 mais 37, ó, 62. Dividido, qual vai ser o número de pessoas? Vai ser x? Não vai ser x menos os dois que saíram. Isso vai dar a nova média, que é 35,8. Então, você vai fazer a multiplicação em cruz, né? Vai resultar nessa equação que está aqui em cima. Aqui é 71,6, tá? E a gente vai arrumando a equação até chegar nesse número que vai dar esse resultado aqui. Então, a resposta é 12, tá? Participantes do grupo, 12. Um novo sistema aí que eu tive que criar, né, para resolver o exercício. Esse aqui, ó. Olha só. Pode concluir que os meses de junho e julho, 14.022 no total. Então, eu fiz assim, ó. Julho, X, junho, Y, tá? Aqui é Y e aqui é X. Então, eu fiz X mais Y dá esse valor. E depois ele falou que a diferença entre eles é 328. Então, x menos y é 328. Olha só, mais um sistema, tá? Esse sistema simples, né? Ó, já dá para cortar aqui, você soma, dá 2x, tal, resolve. Achei o julho, né? Depois você substitui, acha o junho, achei os dois. Depois ele fala, cuidado aqui, ó, como ele fala, ó. É correto afirmar que com relação a junho, então quer dizer que o junho vai embaixo. Julho teve um crescimento de quanto? Então, julho em cima com relação a junho. Então, os números ficam assim, certo? E daí deu 4,79, né? Aqui, quem estudou aqui com a gente sabe, a gente divide, vai dar 1, qualquer coisa, você tira o 1, porque ele representa o 100%, e o aumento está depois da vírgula. Então, conta duas casinhas, 1, 2, 4,79 a mais. Então, aqui, ó, vai ficar como? Entre, né, 4,5 e 5,5. Então, letra D, tá? Um total de 600 policiais militares, sendo 180 sargentos, 420 cabos, né, participarão de uma formação. Olha, eles vão ser divididos em grupos. Espera aí, vai ser dividido em grupo, ó, se liga, vai ser dividido em grupo. Ó, o grupo seja o maior possível. Já sei, isso aqui é MDC. Então, eu fiz aqui o MDC, né? E daí, os grupos, eles saem aqui embaixo, no resto do exercício. Então, esse aqui são os cabos, esses são os sargentos, ó, sargento 180, cabo 420. Então, aqui eu tenho 7 grupos de cabo, 3 de sargento. Daí, ele quer saber quantos cabos tem a mais? Tem 4 a mais, tá? Resposta letra C. Esse daí bem simples, né? Aqui a gente tem um problema de juros simples, né? Dobrado, porque ele faz você pega o primeiro capital e resolve o próximo. Então, aqui ele fala assim, ó, tem uma aplicação de 12 meses, né? Com uma taxa de juros de 8% ao ano, produziu um montante de 13,5. Então, primeiro, 12 meses, 1 ano. 8% ao ano. Então, já verifiquei que o tempo e a taxa estão em medidas de ano. O M, que é o montante, é 13.000 e 13.500, né? Isso aqui não é nada. 13.500. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai achar o capital. Então, vai ficar 13,5, que é igual ao C1, ó, tá vendo? A fórmula, né? Deixa eu colocar a fórmula aqui, que eu não marquei. A fórmula é assim, ó, montante igual capital 1 mais o I vezes o T, tá? Então, montante, que é 13,5, é igual ao capital, abre parênteses, 1 mais. Ó, o tempo vezes a taxa. A taxa tem que ser transformada em decimal, né? Porque é 8%, é 8 sobre 100, 0,08. Daí você faz as contas aqui, vai dar 1,08, então fica 13.000 dividido por 1,08. Isso quer dizer que o primeiro capital aplicado aí, o produto A, é 12.500, tá? Então, ele fala que ele vai pegar isso aí, vai aplicar novamente, 6% ao ano, né? Quanto vai ser os juros? Então, agora você vai aplicar a fórmula do juros simples, né? Que é C vezes I vezes T dividido por 100. Capital, taxa, tempo sobre 100. Por que sobre 100?
Porque é taxa, é I%. Então, deixa o 100 aqui embaixo. Então, ó, fica 6, ó, 1, que é o ano, 12,5, divide por 100, corta o zero, faz esse vezes esse, já deu o resultado. 750 de juro, tá bom? Continuando aqui, ó, o próximo exercício. Deixa eu ver se eu não pulei nenhum aqui, peraí. Tá, próximo exercício é esse aqui mesmo. Ao final de um curso de formação, em todos os alunos concluintes estavam presentes, cada um precisou avaliar a participação de cada outro aluno, o que resultou em 342 dessas avaliações. Aqui, assim, gente, o aluno que avalia, ele vai avaliar um fulano, né, menos ele. Então, quer dizer, ele faz a avaliação dos outros, de uma pessoa X, tirando a sua avaliação, porque ele nunca vai avaliar a si mesmo. Então, olha aqui, como é que vai ficar? Ó, o aluno vezes, ó, a avaliação que ele vai fazer, que vai ser aluno menos 1. Então, aluno vezes avaliação vai dar o total. Então, aluno, que é X. Aí, avaliação, aluno menos 1, que é ele, né, tirando a avaliação dele mesmo, igual 342. Se você fizer a multiplicação aqui, você vai ter uma equação de segundo grau, né? Passa esse para cá, fica uma equação de segundo grau. Eu achei o delta aqui, né? Que é b ao quadrado menos 4ac, ó, b ao quadrado é 1 ao quadrado dá 1, menos 4, vezes o a, que é 1, vezes o c, que é esse aqui. Menos com menos dá mais, né? Você faz a multiplicação, acrescenta 1, vai dar 1.369. Se você extrair a raiz, né, através da fatoração, vai dar 37. Então, agora aplicando, né, a fórmula aqui achando x, é menos o b mais a raiz dividido por 2 vezes o a. Então, deu isso aqui. 38 sobre 2 dá 19, tá? Então, quer dizer o quê? Que eu tenho 19 alunos. Então, se são 19 alunos, cada um avalia um a menos. Então, eu coloquei aqui, ó, 19 alunos avaliando um a menos, daria a multiplicação exatamente 342. Mas ele falou assim, ó, se o único desistente desse curso tivesse chegado no final, então quer dizer, se era 19, mas o cara que desistiu voltou, então ficou 20. Se tem 20, ele vai avaliar um a menos, 19. Então, daí daria 380 pessoas. 380 avaliações, desculpe. Então, qual seria a diferença entre elas, né? Com ele e sem ele. Olha lá, dá 38, que é a letra C. Tá bom? Aqui precisava enxergar um pouco além, né, do trivial ali. Ó, esse aqui é um exercício de geometria, né? Geometria espacial, sólido geométrico, porque ele está falando de um paralelepípedo retangular. Então, ele diz aí a base do paralelepípedo, quer dizer que ele está em pé. Na realidade, ele é um prisma, né? O nome correto dele é prisma, que é essa figura que eu fiz aqui ao lado. Então, você tem que prestar atenção que ele deu a altura, eu coloquei aqui 30, e depois ele falou que o volume é tanto, ele disse o lado, o maior lado, ó, tem 2 a mais que o menor. Então, olha o que eu fiz, ó. Ó, um é x e o outro é x mais 2, tá vendo? Então, um lado é x mais 2, o outro é x e a altura é 30. Como é que faz o volume? Comprimento vezes largura vezes altura. Então, eu fiz aqui, ó, comprimento, largura, altura igual 6.720, que é o valor que ele já havia me dado. Então, eu fiz aqui x vezes x deu x ao quadrado, x vezes 2 deu 2x, e aí eu multipliquei o 30 por esses valores aqui. Minto, não multipliquei não, eu dividi. Eu peguei o 30 que estava multiplicando, passei por outro lado dividindo, ó. Já simplifiquei aqui, deu 224. Eu poderia ter multiplicado também aqui, viu, gente? 30x ao quadrado, mas só que ia crescer muito o número, né? A hora que eu fiz, eu passei para baixo aqui. Então, 6.720 dividido por 30, ó, dá 224. Passa para cá, ó lá, virou uma equação de segundo grau. Acha o delta. Olha, o delta deu 900. Raiz de 900 é 30. Achei o x, deu 14. Daí que eu fiz? Eu substituí aqui, ó. O x é 14 e x mais 2 é 16. Então, já achei aqui, né, a parte de baixo, o chão aqui, a base dessa figura, 14 e 16. Ele falou, e se eu criasse uma figura com um a menos, né, na base, com um a menos? Então, como aqui é 14, ficou 13, e aqui é 16, ficou 15, e a altura permanece a mesma. Eu calculei o volume, deu 5.850, que é a letra C aqui dessa prova que eu tô aqui, certo? Vamos para esse aqui? Teorema de Pitágoras, olha só. Para preservar o local do crime, será necessário isolar a reunião, ó, no formato de um triângulo retângulo. O lado maior mede 31. Gente, o lado maior é sempre a hipotenusa.
certo? O outro lado é 18,6. Então, tá faltando aqui. Então, eu te dei um cateto, falta um cateto e te dei a hipotenusa. Você aplica o teorema de Pitágoras, né? Que é hipotenusa ao quadrado, né? E é a soma dos quadrados dos catetos, A ao quadrado, que é igual a B ao quadrado, mais C ao quadrado, né? Então, nesse caso aqui, deixa eu colocar aqui a fórmula para vocês aqui em cima. Então, é A ao quadrado, que é igual a B ao quadrado, mais C ao quadrado. Então, tá lá, o 31 ao quadrado, 18, tal. Fiz as contas. Deixa eu colocar o x ao quadrado aqui, que eu comi o x ao quadrado. Fiz as contas, ó, e o x ao quadrado é a subtração desses dois aqui, tá? Deixa eu arrumar aqui. Aqui é um sinal de igual. Igual. Então, o x ao quadrado deu isso, você vai ter que calcular a raiz. Outro problema, né? Calcular a raiz. Bom, você tem que ter uma noção. Raiz de 625 é 25. Então, esse daqui vai dar 24, alguma coisa. E aí, filho, tem uma forma de você achar, mas aqui você pode chutar também. Vamos, 24,5, 24,6, até dar esse valor aqui, tá? Então, aqui dá 24,8. 24,8. Tá, então já achei aqui o valor que estava faltando. Daí ele pergunta qual a quantidade mínima de fita que ele precisa para fazer esse local todo. Então é só somar os três, e dá 74,4, ó. Essa letra C aqui dessa prova, tá? Eles devem ter. As provas sempre vêm 4 tipos, né? Porque eles mudam as alternativas. Por isso que eu tô falando que nessa prova aqui é a letra C, tá bom? Em certa região, uma pesquisa identificou que aumentando 1/5 dos policiais, o número de furtos diminui 3/10. Então, eu coloquei assim, ó, policial, quando tá 1/5, o furto tá 3/10. Daí ele fala, mas se o aumento dos policiais fosse metade do que ocorreu, então, metade de 1/5 dá 1/10. Então, se for 1/10, quanto vai dar aqui no X? Isso aqui é uma regra de 3 simples, né? Só multiplicar em cruz, ó, este vezes esse dá x sobre 5 igual esse vezes esse dá 3 sobre 100. E aí você multiplica em cruz novamente, né? Vai ficar 100x e aqui 15. 15 sobre 100 é o resultado final. Dá para simplificar 3 sobre 20, tá? Eu cheguei aqui na minha resposta A. Então, resposta final, 3 sobre 20, tá bom? Aí chegamos aqui no raciocínio lógico, né? Ele colocou aqui um diagrama de Venn, né? Ou pode ser também a estrutura da probabilidade, né? Exercício de probabilidade, mas aqui a gente sabe que é o diagrama de Venn, que está se referindo ao diagrama de Venn. Então, a figura a seguir representa uma operação de conjuntos, né? Na lógica e também na probabilidade. Então, essa operação representada pode ser relacionada o quê? A quê, né? Na nossa lógica que a gente conhece lá. Então, a lógica a gente tem lá condicional, bicondicional, né? Conjunção. Então, a gente tem qual delas que é? Vamos ver. Olha, isso daqui representa o elemento ou a parte que aqui eu tenho conjunto A e o conjunto B. Então, quando você pega A junto com B, juntando tudo, você diz A ou B. A ou B seria pintar todas as bolas, a bola completa aqui, as duas juntas. Agora, quando você pinta só o centro, significa que você está pintando o que os dois gostam. Então, você está pintando A e B, tá? Se você sabe que é E, B, você já matou o exercício. Então, ó, A ou B é tudo. Então, aqui no meio é A e B. Gente, o que é o E na nossa lógica? Conjunção, tá? Matei, acabou. Morreu o exercício. Vamos lá para o outro. A tabela verdades de uma proposição composta tem 128 linhas. Gente, como é que eu calculo a linha de uma tabela verdade? É assim, ó. É 2 elevado a n. É sempre assim. Por que 2? Porque são duas possibilidades, né? Verdadeiro ou falso, elevado a n. N formas de você relacionar. Então, aqui, como é que a gente vai fazer? Se você tem duas possibilidades, então vai ser duas de duas. Se você tem lá, você está considerando duas proposições que para você são verdadeiras. Então, a gente colocaria duas de duas. Como eu não sei quantas ele colocou aqui, então, ó, 2 elevado a não sei quantas ele colocou, porque eu posso usar, vocês lembram, né, que tem a proposição P minúsculo, Q, R, T, né? Então, eu escrevo lá, Carlos é professor, P minúsculo.
Aí eu escrevo, João é médico. É o quê? Então, eu tenho P e o quê? Tenho duas possibilidades de proposição lá, então vou fazer 2 elevado a 2. Então, aqui, eu não sei quantas eu peguei, tá? Mas eu sei que deu 128 linhas. Então, como é que monta? Ó, isso daqui é a estrutura, na realidade, de uma notação, uma equação exponencial. Então, 2 elevado a n é igual a 128. Como eu resolvo isso? Tem que fatorar o 128. E quando você fatora o 128, você vai ver que vai dar 7 vezes o número 2. Então, é 2 elevado a 7. Tá vendo aqui, ó? Então, 2 elevado a n é igual a 2 elevado a 7. Então, pela matemática, lá na equação exponencial, a gente tem que saber que as bases ficando iguais, a resposta está no expoente. Então, ó, o n vale 7, tá? Então, é porque é 2 elevado a 7 que deu 128, tá bom? Agora, esse daqui, ó, considere a seguinte proposição. Hoje eu estudo ou amanhã eu descanso. Ele falou a negação lógica. Gente, moleza, né? Ele colocou o ou, não foi? Como é que nega o ou? O ou é esse aqui, negar esta proposição. Como é que fica? Você nega a primeira, nega a segunda e põe o e. Então, hoje eu estudo, fica hoje eu não estudo. E amanhã eu descanso. Amanhã eu não descanso. Letra C. E só. É uma questão só de saber a teoria. Esse daqui, ó, quem estudou comigo sabe que a gente sempre olha a historinha. Então, se eu trabalhar, então ficarei cansado. Ó. Trabalho, fico cansado. Daí a gente põe equivalente. Não estou cansado, não trabalhei. Aí, o número 2. Se eu descansar, eu fico disposto. Então, ó, descansa, fica disposto. A equivalente, não fica disposto, não descansa. E daí ele disse assim, não estou cansado e não estou disposto. Isso aqui, da forma como ele deu, é a verdade do exercício. Então, ó, se isto aqui é verdade, como essa oração aqui tá, essa proposição composta está sendo ligada, né, pelo e, pela conjunção e, então o que significa? Se isso aqui é a verdade do meu exercício, então esta é verdade, a outra também é verdade. Então, o que eu vou considerar? Olha, a verdade é não estou cansado. Então, a primeira verdade, a primeira conclusão é não estou cansado e a outra é não estou disposto. Então, você vem aqui, ó. Se você não está disposto, o que acontece? Você não está cansado. Você não está cansado, o que acontece? Você não trabalha. Então, as duas outras verdades são não trabalhe e não está disposto. Então, aqui, ó, resposta: não trabalhei, não descansei. Tá? Tem mais uma aqui. Ó, não fui aprovado no concurso ou atingi meu objetivo. É uma equivalente de quem? Gente, equivalente. Qual é a bambambam da equivalência? É a proposição condicional. Então, a proposição condicional é P, né? Se P, então Q. Essa daqui. Beleza, quais são as duas possibilidades? Ó, primeiro, a equivalente dela. Você pega esta, põe para cá, então, não esta, e pega a outra e passa para cá, né? A gente inverte as posições e põe o E no meio. Essa é a primeira possibilidade. E qual é a outra possibilidade? Negar a primeira, colocar o ou e copiar a segunda. Percebeu que aqui tem um ou? Então, quer dizer que ele usou essa equivalência. Então, você volta como que era antes, ó. Aqui não tá não P, então antes era P. Então, ó, olha só, tá escrito não fui aprovado. Então, você pega se fui aprovado, então, ó, aqui não muda. Atingi meu objetivo, tá vendo? Ó, o que não muda, fica aqui mesmo. Então, atingi meu objetivo. Letra B de barriga, tá? Essa aqui é uma questão de probabilidade, né? Então, ele fala que tem três opções, né? Três chances, né? Aqui ele fala que vai escolher presidente e vice. Então, tem 3 possibilidades de escolha para presidente e 4 para vice, né? Nomes que estão lá, né, para ser usados. E daí ele fala assim, ó, para presidente tem o A e um dos nomes é o A, né? E pro vice é o B, tá? Um dos nomes. Se essa escolha, né? Se essa escolha ocorrerá por sorteio simples, a probabilidade de o primeiro A ou o segundo B, né? Aparecerem, serem escolhidos, qual é? Gente, ele quer saber a probabilidade de ocorrer A ou B. A ou B. É a fórmula básica da probabilidade, ó. A ou B é igual probabilidade de acontecer o A mais a probabilidade de acontecer o B menos acontecer A e B.
Então, deixa eu mostrar para vocês, ó. Acontecer A e B é aquela intersecção que a gente viu naquele exercício da bolinha lá em cima. Então, é aquele meio de campo. E como que eu faço isso, ó? A e B, na probabilidade, o E é vezes. Então, ó, acontecer o A. Vamos ver aqui, ó. O A, o que que é? Não é o presidente? Quantas possibilidades tem? Tem 4. Então, acontecer o A dentro, o A é o fulano que vai se candidatar a presidente. Então, para presidente, tenho 4 pessoas. Para acontecer o A, ele é 1 de 4. E para o B entrar como vice, ele vai ser 1 de 6 nomes que eu tenho lá. Então, ó, possibilidade, probabilidade de acontecer o A, 1 de 4. Tem uma possibilidade de 4. E probabilidade de acontecer o B é 1 de 6. E acontecer A e B, ó, é vezes. Tá vendo? E agora eu vou montar a fórmula, ó. A mais B menos A e B. Resolvi o exercício, tirei o MMC, deu 9 sobre 24, resposta final, 3/8. Beleza? E aí, acabou, né? São só esses. Tudo bem, gente? Espero que tenha ajudado bastante aí. É aquela questão, como eu falei para vocês, assim, na minha concepção, foi mal feita, tá? Então, se vocês puderem dar, se tiver um jeito de, né, ajudar isso aí de alguma forma, se tiver como entrar com recurso, porque o que você tá vendo ali é o que tem no gráfico. Então, eu não posso analisar, pode ser que uma outra população tenha feito, pode ser que não seja os 180, sejam outros 180. Isso aí você já tá, né, articulando uma coisa que não tá escrita ali, não tá claro, tá? Então, dá margem para dúvida, certo? E aí vocês, né, espero que tenham ido bem e que passem nesse concurso. E se Deus quiser, a gente vai colocar alguns nomes lá na nossa lista de aprovados, tá bom? Até a próxima!